Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje falando sobre economia da água. Mas antes de retomarmos aqui e continuarmos a nossa conversa sobre esse assunto, vamos conferir como está a situação do trânsito em algumas localidades daqui da região metropolitana. Vamos conferir na tela a informação aí da Avenida Mascarenhas e Moraes. Olha só a movimentação por lá, a gente vê um fluxo intenso de veículos, mas não há ainda, né, pelo menos o que a gente está observando na imagem aí da CTTU, né, uma movimentação um fluxo muito grande, não é, de veículos aí da Avenida Mascarenhas de Moraes. De lá vamos conferir outra parte, vamos conferir o Largo do Cabanga. Olha só a movimentação por lá também, a gente vê um fluxo intenso de veículos, mas não há retenções, não há engarrafamentos, pelo menos nesse horário da manhã. E de lá vamos conferir também a situação da Avenida Agamenon Magalhães. Olha só a movimentação por lá, a gente vê menos fluxo de veículo, né, de veículos pelo menos em comparação com outros pontos que nós conferimos agora há pouco. Né, a movimentação bem tranquila, pelo menos neste momento na Avenida Agamenon Magalhães. Bom, conferimos aí a questão, né, a situação do trânsito em alguns pontos da cidade. E voltando a falar sobre o tema de hoje, conversando sobre economia de água, recentemente um simpósio em Curitiba discutiu como diminuir o desperdício de água no Brasil, um assunto importante aí em pauta, não é? E o diagnóstico é que os maiores problemas estão na agricultura e também na indústria. Então esses dois pontos que causaram, né, surtiram mais preocupação aí nesse debate, nesse simpósio lá em Curitiba, tanto, né, os problemas ocasionados com o desperdício na agricultura e também na indústria. Equipamentos mal regulados e falta de planejamento no campo são a combinação que provocam esse desperdício, pelo menos é o que foi mencionado nesse simpósio lá em Curitiba. E de cada 100 litros de água usados para irrigar plantações, 40 são jogados fora, só para termos uma ideia, não é? Na indústria de alimentos, as perdas chegam a 20%, agravadas por equipamentos antigos e leis ultrapassadas. Bom, neste momento a gente vai conferir mais informações do que se fala na internet, no quadro É Notícia. A Thalita já vai trazer neste momento mais informações sobre esse assunto. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, queridos telespectadores do programa. O destaque na internet de hoje está no site estadodeminas.com.br. Em meio à crise hídrica, tecnologia é a arma para economizar água. Segundo o site, em Minas Gerais, produtores rurais recebem há 3 meses uma tecnologia importada dos Estados Unidos. O gestor ambiental Eduardo Portela de Assis, da APS Projetando Soluções e representante no Brasil da novidade, explica que a ferramenta é um novo tipo de encanamento com aplicações urbanas, mas principalmente para a agroindústria, que promete economizar cerca de 30% da água e, ao mesmo tempo, aumentar a produção. Isso é alcançado pelo material usado e a forma como a água circula. Segundo ele, o sistema quebra o tamanho das moléculas de todas as partículas da água, reduzindo a pressão e, ao mesmo tempo, aumentando a vazão, além de reduzir o uso de fertilizantes e produtos químicos sem consumo de energia. O custo varia de 2 a 10 mil reais, de acordo com o tamanho. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. Amanhã, se Deus nos permitir, voltaremos com mais É Notícia. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações aí no nosso quadro É Notícia. E como nós observamos, né, tanto a indústria como também o setor agrícola são os que mais gastam, né, água, né, que terminam jogando fora a água aí. Então é importante criar novas estratégias, novas tecnologias para tentar, né, conter esse gasto desnecessário. Segundo o Instituto Trata Brasil, o desperdício de água no Brasil começa antes mesmo de chegar às instalações físicas do consumidor final. Quem aqui, por exemplo, não viu na rua, na rua onde você mora, em alguma outra localidade, né, algum cano estourado, por exemplo, com água jorrando há muito tempo, né? Então a gente vê aí o desperdício que é grande. Em média, 37% se perde entre a estação de tratamento
e também o hidrômetro de cada consumidor, totalizando aí um prejuízo anual de cerca de 8 bilhões de reais, isso mesmo. Ligações clandestinas, infraestrutura desgastada, vazamentos, obras mal executadas ou medições incorretas no consumo de água são as principais causas da perda de faturamento das empresas operadoras, sejam públicas ou privadas. E tal desperdício resulta também na inviabilização da expansão de serviços ligados ao saneamento básico, uma vez que o país sofre com esse problema também, a questão do saneamento básico. E neste momento eu quero convidar você para estarmos juntos aqui refletindo sobre algumas estratégias importantes, algumas inovações que estão sendo realizadas. E hoje, para falar sobre este assunto, a respeito desse assunto, estamos contando aqui com a presença no nosso estúdio do Sérgio Nascimento, ele que é coordenador da AMAP, que é a Associação do Meio Ambiente, Preservar e Educar. E além dele também estamos contando com a presença do Luiz Carlos Correia, que está aqui conosco. Ele é diretor executivo da AMAP, a mesma instituição aqui, a qual faz parte também o Sérgio Nascimento. E eles vão explicar aqui algumas soluções, trazer algumas soluções. Inclusive eu quero convidar você para estar atento a essas informações que vamos apresentar aqui na nossa tela, no nosso visual. Olha só, a água que você não vê. Eu vou pedir para o Sérgio aqui fazer uns comentários, juntamente com o Luiz Carlos, que de igual modo podem se complementar, né? Eu queria que o Sérgio pudesse começar, inclusive. Olha, Felipe, você observa nesse quadro que ele mostra o quanto é necessário de quantidade de litros de água para você produzir um determinado produto. Então você imagina que para você ter 1 quilo de banana em casa, você gasta quase 500 litros de água. Então, o que isso significa? Que toda vez que um produto que você comprou vai para o lixo, por desperdício, você jogou fora também muita água. Outra coisa interessante, você vê, para 1 quilo de manteiga, você precisa de 18 mil litros de água para poder você fazer 1 quilo de manteiga. Então, são essas realidades que o consumidor, na hora de comprar, primeiro, não compre além do que você vai precisar. Quando você compra além do que você vai precisar, você vai fazer com que você vai perder esse produto e esse produto vai perder todo o processo de produção dele, inclusive o uso de água. A gente vê aqui, inclusive, ó, vários setores, né, vários pontos aqui sendo pontuados, né? Carne de boi, por exemplo, 1 quilo, né, de carne de boi tem 17.100 litros aqui não é isso? Exatamente. A gente vê um percentual alto aqui para cada produto, olha só, a água que você não vê, você consome sem perceber. Esse é o quadro da água potável que é necessário produzir, não é? Para ter esses itens aí garantidos no dia a dia. Bom, na nossa próxima tela, o Luiz quer acrescentar alguma coisa? Quando se fala na agricultura. Na agricultura, né? Com relação, a gente vê que nas imagens aí, sim, as ilustrações ilustra bem a questão da agricultura, que é quem mais gasta água, é em torno de mais ou menos 65% da água do mundo. Quer dizer, a gente vê que é um número muito alto, né? Já a indústria gasta em torno de 18% a 20%, e o resto é a população, que chega aí em 10% ou 12%. Muito bem, muito bem. Na nossa próxima tela, a gente vai conferir também algumas outras estratégias, né? O Sérgio aí que trouxe essas imagens para a gente mostrar aqui. Foi uma parceria aí entre a AMAP e uma outra empresa, não é isso? Exatamente. Você vê, né, que ele mostra como é possível você ter um sistema em que você utiliza para fins de limpeza, para fins não de consumo humano, do tipo para beber água, e o outro você utiliza para o seu dia a dia, para você cozinhar, para você fazer uma série de outras coisas. Então, existe muita tecnologia hoje que não é caro, mas que você pode usar no seu dia a dia e ter grandes resultados. Vou pedir aqui para a câmera 2, com o Marcondes aqui, aproximar mais um pouco, para a gente poder visualizar aqui, para o telespectador poder entender o que o Sérgio estava falando, né? Aqui está, olha só, a água da rua, não é isso, Sérgio? Exato. A água do reuso, não é? Essa água do reuso, no caso, justamente é o quê? É água da chuva? É a água de chuva. Captação da água de chuva. Quando é feita a captação da água de chuva, e nesse caso específico aí, sim, esse foi uma implantação em um condomínio, né? Onde ele conseguiu reduzir em até 100 litros de água por dia, com o sistema de reuso e o sistema de captação de água de chuva. A gente observa aqui, ó, aqui existe um reservatório, não é?
um reservatório da água. Isso. Não é isso? Exato. Que Essa água aqui recebe a reusa. captação. Captação, né? Isso, a E- captação da chuva, né? Da água da chuva, né? Exato. Aí ela Isso. vem para cá. Isso, e depois pra ela cá. é bombeada Bombeado. para que você possa distribuir para os afins que eles vão ser utilizados, né? Então, nesse reuso aí, ela está indo vai para para água para descarga, descarga, vai para a máquina de lavar. A gente vê que é uma forma de você reduzir aí até no máximo, acredito eu, que 50% aí a utilização da água convencional que chegam às nossas torneiras, é isso? Mais ou menos isso? Exatamente. A gente vê que é um ganho interessante aí do consumidor também. E a gente vive uma situação muito interessante, né? A média de água perdida no Brasil está em torno de 37%. Então, quer dizer, é como se uma empresa produzisse 10 produtos e 4 ela tivesse de descartar. Mas só que está no custo dele. Então, quer dizer, fica todo mundo pagando muito caro por um produto que não recebeu. Muito bem. Não sei se temos outra tela aqui, não é? A gente Tem. vai mostrar aqui uma outra reflexão sobre essa questão da água. O Sérgio pode ficar à vontade para explicar? Você aqui aí faz um comparativo do consumo de água diário por pessoa no mundo. Então, você vê que o Canadá, ele É o campeão, né? infelizmente, ele não, nesse ponto não dá um bom exemplo, né? Como os japoneses, os norte-americanos também não estão longe de ser um bom exemplo. Nós estamos menos ruim, O Brasil está aqui. né? Que a gente consome em Lá média pra cá, o Brasil tá aqui. 187 litros por dia. Isso. Onde a média, a Organização Mundial de Saúde diz que 50 litros de água é um consumo adequado para que você possa ter diariamente por cada pessoa. Muito bem, muito bem. A gente E vê esses números embaixo é o que você pode contribuir como cidadão, né? Isso. O que você pode diminuir. Essa questão aí trata da vazão da água em 20 segundos na questão de lavar as mãos. Você gasta aí 2,5 litros de água, mais ou menos, para lavar as mãos, levando em consideração você ligar a torneira num tempo de 20 segundos. A gente vai mostrar agora algumas formas do consumidor também se precaver, né? Tentar diminuir o gasto aí, né? Com relação à água, né? A desperdício de água. A gente confere aí a primeira tela. Por exemplo, a gente tem aquela mania de pegar a mangueira, não é? E aguar ali, regar a planta, regar, enfim. Então, isso aí, olha só, regue o gramado e o jardim das 6 às 8 da manhã ou após às 7 horas da noite. Isso evita o excesso de evaporação e mais gastos com água também. Quer dizer, uma iniciativa interessante, não é? Inclusive porque se você não fizer nesses horários, a planta não vai conseguir absorver o que ela pode absorver à medida em que você faz na hora certa. Então, seja para o uso adequado de água, ou seja para o bem-estar daquilo que você gosta, daquilo que você quer manter, o jardim bonito é sempre muito bom. Verdade. Traz uma série de outras sensações que ajudam a você a conviver até, né, melhor com o todo. Harmoniosa, né? Harmoniosa com o meio ambiente e tudo. Não é? É importante. Passa uma boa sensação. Isso. Então, a melhor forma de você garantir isso de longo prazo e que isso permaneça contribuindo com o conjunto é fazer a irrigação de forma correta no horário certo. A gente tem outra dica aqui importante. Olha só, vamos passar a próxima tela aí. Encha a pia para esfregar pratos e talheres. A economia será de 10 litros de água por dia. Uma boa recomendação essa também, né, Luiz? Com certeza. Essa recomendação ela é de supra importância para as donas de casa, para que elas consigam aí pegar essa conscientização e passar para os filhos, passar para os vizinhos, fazer com que essa estratégia realmente funcione e possa ser coletiva. Muito bem. Na nossa próxima tela, vamos ver aqui, na nossa próxima tela, algumas outras informações. Olha só, vazamentos em torneiras, que é aquele ponto que nós estávamos conversando logo no início. Vazamentos em torneiras, em canos e nas descargas do banheiro devem ser consertados assim que detectados. Alguns tipos de vazamentos causam uma perda diária de 24 litros de água. A perda mensal fica em torno de 720 litros de água. Olha só, a gente vê que é um gasto enorme, expressivo, expressivo, né? E um dos segredos, né, que às vezes para identificar
o vazamento da descarga não é tão fácil. Então, para identificar, você coloca pó, qualquer tipo de talco. Um pó que você possa colocar e imediatamente você vai verificar que está com vazamento ou não. Então é fácil se você utilizar algum tipo de pó, quanto mais fininho, mais resultado. Por conta das partículas leves, ela consegue ir até onde está a fissura. Identifica. Entendo. Tem como fazer isso, né? Isso. Há uma outra estratégia, inclusive, não para consertar, é claro, a questão do vazamento, mas para diminuir, inclusive, né, o gasto ali com a água que é jogada fora na descarga, não é, do banheiro. Por exemplo, há pessoas que utilizam da garrafa PET, colocam a garrafa PET lá de 1 litro, enchem de areia, faz um peso ali e coloca dentro do reservatório da água ali que enche da descarga, né? Descarga. Quer dizer, a boia ela sobe com mais rapidez, consequentemente menos água é utilizada ali na descarga, não é? Uma boa estratégia essa. E é muito interessante porque por que é que você consegue o mesmo efeito? Porque à medida em que a garrafa ela tá pesada de toda forma, então quando você dá a essa possibilidade, então já estão produzindo, porque o consumidor eles estão procurando as caixas que tenham uma vazão de água muito menor. Então, cada vez mais consumindo os produtos dessas empresas que têm essa responsabilidade ambiental, sustentável. Daí a gente volta àquela mesma tecla, né, que a gente comentou aqui logo no início do programa. Vamos a outra tela com outra dica importante para você que está aí em casa, sem saber como economizar na água, no uso da água, enfim, olha só. Tem outra dica aqui, reduza o tempo no chuveiro. Para muitos aqui é mais difícil, né? Chega estressado em casa, cansado, e o bom e velho chuveiro é ótimo para relaxar. Mas reduza o tempo no chuveiro. Ao invés de tomar um banho de 10 minutos, reduza para 5 minutos. Assim economizará de 30 a 80 litros de água por banho. É uma boa orientação essa, inclusive, né, Luiz? Com certeza. Isso aí vai fazer com que, mais uma vez, a pessoa consciente, independente do estresse, ele chegue em casa e pense só na conscientização, porque acreditamos que se ele se conscientizar com relação ao meio ambiente, com certeza diminuirá o estresse. Muito bem. Bom, estamos agora finalizando este bloco, mas calma, há outras informações, há outras dicas e há muito por conversarmos aqui durante o final do programa, até o final do programa, temos outro bloco, mas você aproveita essa pausa que vamos ter e participa da nossa enquete de hoje. Uma pergunta simples que temos aí para você, né? A pergunta é se você utiliza em sua casa alguma estratégia de economia de água. Se você utiliza, responda sim. Se você não utiliza, responda não. E se você quiser compartilhar da sua estratégia, da sua dica, do seu segredo, você liga aí e participa aí com a nossa produção, deixando a sua mensagem. Não esqueça, daqui a pouco a gente volta com outras informações.